Fala, galera! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de biologia, continuando a fisiologia humana, mais especificamente, sistema endócrino, parte 2. É isso mesmo. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, onde destacamos o hipotálamo, a glândula mestra, que é a hipófise, e todos os hormônios relacionados a ela, por favor, assista a nossa primeira videoaula introdutória ao sistema glandular, para que depois vocês consigam dar continuidade nessa videoaula com mais tranquilidade. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos destacar essa glândula aqui, galera, ó, que fica na região do pescoço, a chamada glândula tireoide, extremamente importante na produção de 3 hormônios, o T3, o T4 e a calcitonina. Bom, e aí, Laurinho, o que esses hormônios têm aí de tão importante? Vamos começar com esses dois primeiros aqui, ó, o T3 e o T4. Galera, são hormônios que regulam o nosso metabolismo, tá? Mas o que seria esse metabolismo, Laurinha? As reações que acontecem no nosso corpo, tanto de catabolismo, que é quebra, quanto de anabolismo, que é a junção. E o T3 e o T4, eles estão ligados intimamente à respiração celular. Por isso que eu citei aqui é o metabolismo energético. A respiração, galera, é aquele processo que produz ATP. E ATP é a nossa molécula energética. Beleza? Então, algumas pessoas que fazem aí cirurgia ou retiram partes da tireoide ou até mesmo ela por completo, precisam tomar medicamento, que seria a base aí desses hormônios sintéticos para o resto da vida. Por quê? Essa glândula, ela produz hormônios que cuidam do nosso metabolismo e ele precisa estar sempre equilibrado, tá bom? Então, destacando aí o T3 e o T4. Bom, aqui, galera, assim como o hormônio do crescimento, existe também distúrbios relacionados à tireoide, tá? Um distúrbio que é uma hipofunção, que é quando se fabrica hormônios abaixo da quantidade normal e quando se fabrica hormônios acima da quantidade normal, tá? O hipotiroidismo é quando nós temos uma quantidade abaixo do normal, do T3 e do T4, tá? Na infância, o hipotiroidismo é chamado de cretinismo biológico ou cretinismo infantil, que está relacionado a distúrbios de crescimento e retardo físico e mental, tá? Mas o hipotiroidismo, no geral, que é a falta do T3 e o T4, nós temos aí uma queda no metabolismo, porque se esses hormônios atuam, né, no metabolismo energético, se eu tenho uma quantidade menor, obviamente que eu tenho uma queda nesse metabolismo. Então, consequentemente, se o metabolismo é mais lento, eu tenho um acúmulo de gordura. As pessoas engordam com mais facilidade, tá? E esse metabolismo lento, nós também temos sintomas como sonolência, indisposição, tá? E um cansaço. Ai, Laura, então eu tenho hipotireoidismo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é esse cansaço do dia a dia, não. As pessoas com hipotireoidismo, elas sofrem com isso, tá? Então, ele precisa ser acompanhado por uma pessoa aí capacitada para isso, né? Os médicos que são chamados de endocrinologistas, para realmente identificar se é uma falta e como isso pode ser controlado. Ao contrário do hipotiroidismo, nós temos o hipertiroidismo, tá? Que é a fabricação acima do normal
do hormônio chamado T3 e T4. Então, se eu tenho muito, eu tenho esse metabolismo alto, tá? Ele trabalha com mais rapidez. E, obviamente, se o metabolismo é mais rápido, eu tenho casos de emagrecimento. Situações, sintomas também relacionados ao nervosismo, olhos salientes, tá? Uma agitação acima do normal e aí uma característicazinha que é uma pouca tolerância ao frio. Então, nós temos aqui casos de hipotiroidismo e hipertiroidismo, tá? Aqui, ó, a exoftalmia são os olhos salientes, que acontece no caso de hipertiroidismo. E nesse caso aqui, galera, eu tenho o famoso bócio, tá? Também conhecido como papeira, aqui, ó, parece um papo. O que seria isso? É o inchaço da glândula chamada tireoide. E aqui ele pode acontecer tanto em casos de hipertiroidismo, quanto em casos de hipotiroidismo, tá? Aqui o bócio muitas vezes é ocasionado pela falta da matéria-prima desses hormônios, que é o iodo. Fechou? Então, hipo e hipertiroidismo, diretamente ligado à glândula chamada tireoide. Bom, Laurinha, a tireoide, ela também tem um outro hormônio, que é a calcitonina. Lembra cálcio, ó, tá vendo? O que a calcitonina faz? Ela pega esse cálcio que está no sangue e manda para os ossos. Qual a função do cálcio nos ossos? Resistência. É a resistência dos ossos. Então, olha o que acontece. Eu tenho cálcio no sangue, né? O indivíduo já se alimentou, esse cálcio já chegou no sangue, e aí, através da calcitonina, ele vai para os ossos. Então, teoricamente, galera, vai acontecer uma redução de cálcio no sangue, porque a calcitonina está mandando esse cálcio para os ossos. É aí que entra em ação um outro hormônio chamado de paratormônio. O que ele faz, Laurinha? Ele faz o contrário. Ele pega o cálcio dos ossos e manda para o sangue, para que isso fique em equilíbrio. Então, eu tenho dois hormônios que participam do controle do cálcio, a calcitonina e o paratormônio. Bom, aonde eu encontro esse paratormônio? Aqui, ó, nas glândulas chamadas de paratireoides. Elas ficam aí na região do pescoço também, né? Ali onde a tireoide também se encontra, e vamos destacá-las. Responsável, então, pelo aumento do nível de cálcio no sangue. Não só pela retirada dos ossos, viu, galera? Não é somente por isso. Repare nesse desenho aqui, ó. Esse hormônio também, ele ajuda a aumentar a absorção de cálcio pelo intestino, tá? E também ajuda na absorção ou reabsorção de vitamina D, porque essa vitamina ajuda aí no equilíbrio do cálcio também. Beleza? Então, essas são as chamadas paratireoides, que são as glândulas que fabricam um hormônio chamado paratormônio. Beleza, galera? Então, bora lá. Vamos dar continuidade aqui a mais uma glândula chamada de suprarrenais, também de adrenais. E aqui, galera, ó, vocês podem encontrar como suprarrenais tudo junto, com 2 R's, tá bom? Quais hormônios essas glândulas fabricam? Então, eu tenho aqui, ó, o chamado glicocorticoides, também classificados aí como cortisol. Ele é fabricado pelo córtex da suprarrenal. Onde é isso, Laurinha? Aqui, ó, na região mais superior. Ele fabrica nessa região
dessa glândula fabrica o cortisol e a aldosterona. Quem é esse tal cortisol, Laurinha? São hormônios liberados em situações de estresse, principalmente aumentando a glicose no sangue. Por isso o nome, ó, glicocorticoides. Tá bom? Temos também um outro hormônio chamado de mineralocorticoides. Mineralcorticoides. O mais conhecido é a aldosterona, tá? O que ela faz, Laurinha? O que esse hormônio faz? Ele regula a quantidade de sais e de água no sangue, atuando diretamente na nossa pressão arterial. Essa aldosterona tem tudo a ver com o funcionamento lá dos rins, tá bom? E aqui, ó, regula a quantidade de sais. Ora, olha só, mineral, sais minerais, tá bom? Então, aqui nós temos 2 hormônios para começar o nosso estudo, né? Os glicocorticoides e os chamados de mineralcorticoides, fabricados pelo córtex, pela região mais superficial das suprarrenais, porque são duas, né? 2 rins e sobre eles nós temos as glândulas, tá bom? Olha só que imagem maravilhosa, olha a química na área, gente. Nós encontramos essa imagem, sabe onde? Em muitas tatuagens. Tem muita gente que faz tatuagem da famosa adrenalina. Essa aqui é a adrenalina, galera. E ela também, esse hormônio, também é fabricado pelas suprarrenais. A adrenalina ela é conhecida como epinefrina, tá? Ela prepara também o organismo para uma situação de estresse. Pô, Laurinha, mas tem gente que é viciado em adrenalina, né? Quem pula de paraquedas, por exemplo. Nossa, é uma situação bacana. Mas para o organismo é uma situação de estresse, galera. É uma queda livre. É uma situação de muito estresse para o nosso corpo. Então, a adrenalina entra em ação. Fazendo o quê? Vasoconstrição, tá? Que é a contração dos vasos sanguíneos, aumenta a taxa de glicose no sangue, redistribui sangue para órgãos e músculos, também é chamado de hormônio da fuga, porque prepara o organismo realmente para essa situação aí de estresse ou de fuga. Bom, quem trabalha junto com a epinefrina é a norepinefrina, ou também chamado de noradrenalina. O que ela faz? Também nessa situação de estresse, ela acelera o batimento cardíaco, porque essa situação de estresse, galera, ela precisa ter energia, precisa estar envolvido em energia. Então, eu tenho que acelerar os batimentos cardíacos para nutrir os órgãos de sangue. E através do sangue leva açúcar, leva glicose, tá? Que é a matéria-prima da respiração, fornecendo ATP. E, obviamente, também mantém a pressão sanguínea em níveis normais para dar um equilíbrio na situação. Pessoas que têm asma, elas são levadas para o hospital e muitas vezes com falta de ar e é utilizado a epinefrina direto na veia, direto aí na corrente sanguínea. Por quê, Laurinha? Porque ela ajuda a melhorar o sistema respiratório, né? Ele relaxa os brônquios, é uma outra característica da adrenalina. Ela relaxa os brônquios e melhora a respiração. Pessoas que estão tendo aí, talvez, aí problemas cardíacos, também recebem adrenalina na veia. Por quê? Quem está com batimento baixo vai aumentar esses batimentos, né? Acelera os batimentos cardíacos. Quem é que fabrica esses hormônios? Suprarrenais. Mais especificamente, ó, não o córtex, mas sim a medula. É a medula que fabrica
a epinefrina e a norepinefrina. Beleza, galera? Então aí, os hormônios que estão relacionados ao estresse e o hormônio de fuga. Bom, vamos para o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, possui uma função exócrina e endócrina. O que significa isso, Laurinha? As glândulas elas podem ser exócrinas, aquelas que liberam secreções para fora do corpo. Endócrina, que liberam secreção no sangue, ou mista, que tem a função exócrina e endócrina. Aqui na função exócrina, galera, ela libera para fora do corpo ou em uma cavidade. É isso que acontece aqui com o pâncreas. A insulina e o glucagon, ela tem a função endócrina. Essas secreções, ou seja, esses hormônios, eles caem direto na corrente sanguínea. Já o suco pancreático, que também é uma secreção, ela faz parte dessa situação exócrina. Lógico que o suco pancreático ele não vai ser eliminado para fora do corpo, mas ele é eliminado, sabe aonde? No intestino, que acaba sendo uma cavidade. Então, eu tenho a função exócrina e endócrina, classificando o pâncreas como uma glândula mista. Hoje nós vamos focar nos hormônios, esses dois, a insulina e o glucagon. Pâncreas é muito cobrado em vestibulares, viu, galera? Bastante aí cobrado em exercícios. Então, vamos entender um pouquinho do seu metabolismo. Imagina aqui que eu tenho uma alimentação, tá? E aqui eu tenho um prato sem nada, ou seja, isso indica jejum, tá? Então, bora lá. Quando a galera se alimenta, automaticamente, a base da nossa alimentação é carboidrato. Cerca de 60% da nossa alimentação é baseada em carboidratos. Então, galera, depois de uma refeição, eu tenho um aumento de glicose no sangue. Essa glicose ela não vai ficar lá no sangue, galera. O que vai acontecer? Ela precisa ir para as células, porque ela serve de matéria-prima para a fabricação de ATP, a fabricação de energia. Então, essa glicose ela tem que entrar nas células. Quem é que faz isso, Laurinha? A insulina? A insulina ela vai aumentar a permeabilidade das células para a glicose. É como se ela fosse lá, pegasse a glicose e colocasse dentro das células. Ela abre a portinha das células para a entrada de glicose. E ela também faz com que o excesso de glicose, ou seja, aquilo que restou no sangue, não entrou na célula, ficou no sangue. Esse excesso, ele vai para o fígado ser armazenado na forma de glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo, tá? Esse polissacarídeo energético, de reserva energética, ele fica lá no fígado. Por quê, Laurinha? Porque quando você fica em jejum e a sua taxa de glicose ela diminui, ninguém vai desmaiar, ninguém vai morrer. Porque entra em ação outro hormônio que é o glucagon. O que o glucagon faz? Ele vai lá no fígado, quebra o glicogênio e libera as glicoses para o sangue. Então, olha só que interessante. Quando a glicose está alta, a insulina vai lá e guarda as glicoses ou na célula ou no fígado. Então, essa taxa que está alta diminui. Quando ela cai abaixo do normal, que não pode ficar assim, entra em ação o glucagon. O que ele faz? Ele libera as glicoses que estão no fígado, fazendo essa porcentagem aqui que está baixa aumentar. Então, a função da insulina e do glucagon, galera, é o equilíbrio da glicose no sangue. Então, vamos anotar isso tudo bonitinho, ó. O que a insulina faz então, Laurinha? Ela aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose, porque a glicose precisa entrar nas células. Se
ela está permitindo a entrada nas células, ela também promove a entrada no fígado, porém, para que aconteça uma reserva na forma de glicogênio. E isso, galera, faz com que a taxa que está alta de glicose no sangue, ela diminua. Por isso que ela tem uma ação hipoglicemiante. O que é hipo? É a queda. Então, a redução de glicose no sangue. Fechou? E o que o glucagon faz, Laurinha? O glucagon, pessoal, ele atua quando você está em jejum, tá? A insulina, coloquei aqui, ela atua depois de uma refeição. Então, o que o glucagon faz? O efeito inverso da insulina. Ele vai lá no fígado e quebra o glicogênio, devolvendo a glicose para o sangue. E a função, ela não vai ser hipoglicemiante, ela vai ser hiperglicemiante, ou seja, ao invés de reduzir a taxa de glicose, eu estou aumentando a taxa de glicose no sangue. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, um destaque especial para a insulina e o glucagon. Beleza, galera? Então, só para fechar aqui essa parte de pâncreas, eu vou destacar um distúrbio muito conhecido por vocês, chamado de diabetes. Nós temos o diabetes mellitus, tá? Que é o chamado tipo 1 e tipo 2. Qual a diferença? A diabetes tipo 1 é quando existe uma queda na produção de insulina. O pâncreas, ele não fabrica insulina ou fabrica de maneira aí insuficiente, e aí nós temos alguns probleminhas relacionados a ela. Obviamente que tem esse tipo de distúrbio, eles fazem o uso, né, daquela seringuinha onde a gente inocula a insulina diretamente no corpo. Isso dependendo do nível, né? Então, uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, depende do nível desse diabetes. Mas eu tenho o tipo 2, que não está ligado à produção de insulina, e sim aos receptores da insulina nas membranas das células, tá? Então, existe a insulina, mas ela não consegue, de fato, executar a sua função, tá bom? Agora, eu tenho uma diabetes chamada insípidos. Essa diabetes não tem nada a ver com a insulina, ela tem a ver com outro hormônio, que ele é fabricado pelo hipotálamo e armazenado na hipófise, que é o chamado ADH, hormônio antidiurético. E nesse caso dessa diabetes insípidos, se eu tenho uma queda no hormônio antidiurético, isso causa uma sede gigantesca e uma urina em excesso. A galera bebe muita água e faz muito xixi. Ó, antidiurético. Esse hormônio ele iria segurar o xixi. Como eu tenho uma deficiência nele, a urina ela, ó, sai com frequência. E se eu estou perdendo água através da urina, obviamente que eu aumento a incidência de água. Beleza, galera? Então, aqui um tópico bacana para relacionar com os hormônios. Então, finalizamos aqui o nosso sistema endócrino. Espero que vocês tenham feito todas as anotações. Esse sistema é top de linha, junto com o sistema nervoso, eles regulam aí todo o organismo através de hormônios, no caso do sistema endócrino, e no sistema nervoso, que falaremos logo mais, através dos neurotransmissores. Muito obrigado pela aula, obrigado pela companhia, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Um beijo.